A gente agora vai estudar a teoria política do Aristóteles. E agora, mais do que nunca, pessoal, eu quero que vocês tenham a mente aberta para isso que eu vou falar para vocês. Porque o jeito que eu vou abordar esse assunto, o modo que eu vou explicar isso aqui para vocês, vocês não encontram em vídeo nenhum aí na internet e também não encontram em material nenhum para ensino médio. Vai ser suficiente para vocês responderem as questões do Enem, isso eu garanto, e também vai ser crucial, importantíssimo para vocês entenderem a realidade de vocês. Tá bom? Vocês vão entender melhor como é que começa essa história de política, como é que se desenvolveu esse negócio de racionalidade, e vão entender muita coisa que não encaixa, que não fecha para nós hoje em dia. A gente pega essa linguagem aqui de política, de bem comum e tal, tenta aplicar na nossa sociedade e as coisas não dão muito certo. E com essa explicação eu espero que vocês entendam por que não dá muito certo. Tá bom? Bom, o Aristóteles ele tem um livro, uma obra chamada Política, em que ele vai criticar o Platão também, porque a gente já viu que ele criticou o Platão na sua teoria metafísica, agora ele vai criticar a teoria política do Platão. O que o Platão diz lá na teoria política dele, na República? Ele fala que ele quer estruturar uma comunidade ideal em que os reis, filósofos governam e que todo mundo todo mundo anjinho, todo mundo bem direitinho ali, cada um fica no seu lugar, diz amém para tudo, e o Aristóteles diz, não, esse projeto do Platão não é muito viável não. A teoria política que eu quero criar é para um homem comum, e não para esses sábios, todo mundo filósofo, nem todo mundo é filósofo. Mas só que esse homem comum que o Aristóteles está dirigindo a obra dele, ele está falando para esse cara aqui, não é também qualquer cara não. O homem comum para Aristóteles é o cara, pelo menos, que tenha posses. Que tenha posses, propriedades, renda suficiente para dar ócio para ele. Para que esse ócio? Para ficar tomando a cerveja no bar da esquina, no domingo de tarde? Para ficar indo para a balada? Para ficar viajando, só curtindo a vida? Não. Para ter ócio, para ele estudar. Para ele ser uma pessoa bem instruída. Porque na visão do Aristóteles, só um cidadão que tenha posses, que possibilite ócio, que estude, que tenha compreensão da realidade, pode participar da atividade política. Não é qualquer pessoa que vai participar da atividade política, não. E eu quero deixar bem claro aqui para vocês que quando eu falo aqui de posses, o Aristóteles não está falando de classe social, só os nobres ou só os aristocratas. Não, ele só está dizendo, tem posses, dá para essas tuas posses te dão renda suficiente para tu ter ócio e poder estudar para participar da atividade política, porque participar da atividade política, meu amigo, não é para qualquer um, não. É para o cara bem instruído. Um analfabeto vai lá falar na Ágora. Cadê o repertório? Cadê o conhecimento prévio para esse cara falar lá? Ele pode até falar muito bem, mas ele tem que ter também conteúdo. E esse conteúdo, para o Aristóteles, a pessoa só adquire com muito estudo, com muita instrução. Tá bom? Bom, pessoal, por que ele fala isso? Que tem que ser o cara bem instruído? Porque o homem, ele só pode se desenvolver na polis. O homem, ele só pode buscar potencializar todas as suas virtudes, ele só pode desenvolver todo o seu potencial dentro da polis. Por quê? Porque a polis ela é uma comunidade bem estruturada de acordo com o bem comum. E o bem comum da polis é o mesmo bem comum desse homem aqui, desse cara aqui. E esse cara, para viver dentro dessa polis, ele tem também que ter conhecimento do que seja o bem comum, do que seja o bem dele. Ele tem que ter instrução suficiente para reconhecer o bem dele como sendo o bem coletivo e para aceitar, para internalizar isso. Tá certo? Isso é tão forte na teoria aristotélica que o Aristóteles vai dizer que quem não vive em coletividade, quem não vive numa comunidade, é ou um deus
ou uma fera, ou um bicho selvagem. E quem vive em coletividade, mas não vive numa polis, que vive numa cidade, existiam cidades naquele tempo. Não era todos aglomerados urbanos, não quer dizer que eram polis, não. As polis, como eu já falei para vocês, são invenções dos gregos. A gente tem as polis gregas, mas só dos gregos. A gente não tem as polis macedônicas, as polis persas, não existe isso. A polis é uma criação grega. E quem não vive numa polis, vive numa cidade, é um ser inferior. Porque só a polis é ordenada de forma que o homem possa alcançar o seu bem, que é também o bem comum de toda a coletividade. Tá bom? E qual é o melhor tipo de regime político, de regime de governo, para ser colocado aqui nessa polis? O Aristóteles vai dizer que vai depender do tipo de povo. Não é todo povo que, por exemplo, não é todo mundo que é inclinado para a democracia. Não é todo mundo que consegue viver na monarquia. E como é que ele chega a essa conclusão? Vamos lembrar lá do método indutivo dele. Ele analisa 158 constituições. E dessas 158 constituições, ele vai fazer essa classificação aqui. Eu vou analisar todos os particulares para tirar conceitos gerais que sirvam para todos eles. Tá bom? E ele vai classificar 6 tipos de regime de governo. Tanto regime bom quanto regime ruim, e de acordo com a quantidade de pessoas que detêm o poder. Essa passagem do bom para o ruim vai se dar de acordo com que o regime passa a desprezar o bem comum para buscar os seus bens individuais. Quem está governando no regime bom, ele está governando de acordo com o bem comum. E quem está governando no regime ruim, ele está governando de acordo com seus próprios interesses. Aí o Aristóteles, depois dessa análise das 158 constituições, vai dizer: um regime bom em que apenas um governa é uma monarquia. Mas se apenas um governa, no regime ruim, a gente tem uma tirania. Onde poucos governam de acordo com o bem comum, nós temos uma aristocracia. Onde poucos governam querendo satisfazer só seus próprios interesses, a gente tem uma oligarquia. Onde muitos governam, muitos opinam de acordo com o bem comum, buscando o bem comum, a gente tem uma república. E por incrível que pareça, quando muitos governam sem essa busca do bem comum, querendo satisfazer seus próprios interesses, a gente tem uma democracia. Calma. Antes de você já querer matar o Aristóteles, ele vai dizer que das piores formas, dos piores regimes de governo, a democracia ainda é o melhor. E, particularmente, ele vai dizer que o melhor regime de governo, entre os bons regimes de governo, é a monarquia. Tá certo? Então é essa classificação geral que o Aristóteles dá para as formas de governo que podem ser exercidas dentro de uma polis ou dentro de uma cidade, de acordo lá com a análise que ele fez. Ok? E pessoal, vamos destrinchar mais aqui a teoria política do Aristóteles. Para Aristóteles, todo antropos, ele é zoon. Nós somos animais, certo? Não precisa muita inteligência para a gente perceber isso, não. Só que esse zoon aqui, que é o antropos, ele só é antropos porque ele é politikon. Ele só é racional porque ele é politikon. Ele está dentro de uma polis. Só o animal que vive dentro de uma polis é racional. Por que, Anderson? Porque a polis, somente a polis pode vir da razão, da natureza. Se eu uso a minha capacidade intelectual para criar uma organização, uma estrutura comunitária que visa o bem comum, a razão só pode me dar esse tipo de organização. A razão, o logos,
só pode produzir, eu só posso chegar a uma conclusão de que somente numa polis eu posso ter essa comunidade bem ordenada, uma comunidade justa, tá certo? E uma comunidade justa é que impere a justiça, onde se eu ajo de acordo com as normas sociais vigentes, se eu estou lá agindo, procurando o bem, não procurando menosprezar ninguém, não procurando fazer o mal, respeitando as pessoas, se eu vivo dessa maneira, eu sou bem recompensado. Viver numa comunidade, numa polis, numa comunidade justa, em que impera a justiça, é viver numa comunidade que pode proporcionar uma vida boa. Só a polis é o ambiente natural do antropos, do homem racional. Só dentro da polis eu posso alcançar as minhas potencialidades, o meu bem comum. Mas para isso eu tenho que ter posses, eu tenho que ter ócio e tenho que estudar bastante. Tá bom? Só posso viver dentro dessa comunidade que impera a justiça se eu for bem instruído, for instruído o suficiente também para entender o que seja a justiça. Sendo assim, a polis, ela vai ser estruturada, ela vai ser organizada de acordo com as minhas convicções. Eu vou me ver no próximo, nas outras pessoas que vivem lá. Eu vou ter aquele sentimento de pertença àquele lugar bem enraizado. E as leis que vão ser produzidas na polis, eu vou respeitar, porque são as leis que vão permitir com que eu possa alcançar todas as minhas potencialidades e possa alcançar também o meu bem, que é o bem de toda a comunidade, que é o bem comum. Tá bom? Só uma comunidade dessas, como a polis, é um lugar que pode haver justiça e que pode proporcionar uma vida boa para o homem, no caso aqui da terminologia grega, para o antropos, que naturalmente é um zoon politikon, tá certo? Agora, pessoal, eu quero que vocês entendam também que esse antropos aqui não é todo homem, não. Olha aqui, homem vem de humus, do latim, humus, que quer dizer terra. E Deus criou o homem lá da terra. Está vendo como tem toda uma história na linguagem que a gente usa hoje? Os gregos não chamavam homem, chamavam antropos. Que o antropos era zoon politikon. E o preconceito, que se é que a gente pode dizer que é preconceito do Aristóteles, é que só pode viver nessa polis quem é educado para viver na polis. Quem é educado de acordo com as leis da polis. E o preconceito maior é que só os gregos são capazes de viver numa polis. Se um estrangeiro vem e pede cidadania lá nas polis gregas, o cara já tem uns 30 anos, 25, meu amigo, vá para lá. Você não foi educado para viver como a gente vive. Você só vai melar aqui o sistema todo, tá certo? Você tem que ser educado desde pequeno aqui para poder viver da forma que a gente vive. E qualquer pessoa pode viver desse jeito? Qualquer estrangeiro poderia vir desde pequenininho? Não, só os gregos. É por isso que o Aristóteles diz que um escravo, mesmo que ele viva numa polis desde pequeno, ele não pode ser um homem, um antropos, um zoon politikon. Por quê? Porque só os gregos podem ser zoon politikon. Se o cara é um escravo, vamos lembrar lá, o Solon já tinha acabado com a escravidão por dívida. O Aristóteles está melhorando tudo que já foi dito, mas também ele está falando para os gregos. Ele dizia que é antinatural um grego livre ter como escravo outro grego livre. Eu posso ter como escravo só os seres inferiores, as bestas aqui, as feras irracionais que não vivem numa polis. Está dando para entender isso daí, né, pessoal? O Aristóteles ele não está falando para toda a humanidade, não. Ele está falando para os gregos.
A audiência dele, a linguagem dele é para os gregos, porque só os gregos, na concepção dele, poderiam entender tudo isso que ele está dizendo. Logos, esse negócio de racionalidade, de política, polis, ética, ethos, tudo palavra grega. Foram os gregos que criaram isso daqui, democracia, tudo é criação grega, não é criação da humanidade, não existia a ONU naquele tempo, e a ONU estabeleceu, todos os seres humanos agora são desse jeito, tal, não. Isso aqui é criação grega, e o Aristóteles está falando para os gregos da época dele. Ele não está falando para todos os seres humanos do planeta, de todos os tempos, e de todas as épocas, e de todos os lugares, não. Ok? Se vocês entenderem isso, quando a gente começar a discutir a modernidade, vocês vão entender como é que isso não se encaixa muito bem na nossa sociedade hoje em dia. Tá certo? Bom, pessoal, então, da teoria política do Aristóteles, era isso que eu tinha para falar para vocês. E o próximo vídeo a gente vai ver como é que dá para viver essa boa vida dentro da polis, segundo os critérios de justiça, quando a gente for estudar a ética. Até lá!